Agora, se eu com Deus já estou numa luta, imagina se eu resolvo largar Deus. Então a gente tem que olhar muito para entender o que é permissão de Deus, o que é, tudo é permissão de Deus, mas o que é permissão de Deus no sentido de uma coisa mais simples, o que é a armadilha do diabo. Amém? Porque a armadilha do diabo é diferente de algo que a gente mesmo causa às vezes, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês rápido. Eu trabalho, você sabe que estava dando um calor de 30 e poucos, 35 graus, sim ou não? Lá onde eu trabalho, no segundo andar onde eu fico, o calor chega perto de 50. Chega perto de 50 graus. E aí eu entro numa câmara fria de 14 graus negativos. Tem um casaco lá para mim usar. Tem um casaco que tira todo o frio, com capuz, luva. Mas às vezes a gente entra correndo e não põe casaco, desliga só o ventilador, entra 14 graus negativos e sai para um calor de quase 50 em segundos. O que vai acontecer? Vai dar um problema físico, irmão, é óbvio. Ah, mas Deus protege. Não, Deus criou um casaco que é para mim usar. Então isso é eu que cometi, um erro meu, uma falha minha. Você está entendendo? E aí a gente fica doente, e a pessoa pensa, poxa, mas tu é pastor, tu fica doente, né? Então quer dizer, a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, porque tudo tem uma ordem, né? Ela está até falando dessa ordem hoje na física. Tem ali aquilo que fala, toda ação tem uma reação, em caso contrário, de igual ou de maior potencial. A gente já viu isso na física. Então, tudo que a gente fizer vai ter uma reação. Amém, pessoal? Amém. Só que a gente não pode deixar com que aquilo venha nos abalar, seja ela trabalho do inimigo ou não. A gente tem que ficar firme com Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Revista e corrigida. É revista e corrigida ali? É? Revista e corrigida. Quando você achar, coloca a Bíblia no teu coração, por favor. Dependendo da tradução, eu vou fazer um estudo só sobre traduções. Dependendo da tradução, algumas palavras vão ser diferentes, mas o sentido é o mesmo, amém? Eu gostaria que você não comprasse Bíblia NVI. NVI, que é a nova versão internacional, porque as novas versões da NVI estão vindo com cortes, estão cortando versículos da Bíblia que eles acham que enfim, aqueles versículos que falam como é que diz, do politicamente correto, né? Então eles estão aderindo ao politicamente correto e não ao que a palavra de Deus nos ensina. NVI, não comprem, tá bom? É um conselho que eu estou dando a vocês. Coloca a Bíblia no coração, Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra, nos ensina. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos aprender mais e mais contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, aconteceu que, decorrendo um ano, no tempo, decorrendo um ano do quê? Do ano depois da guerra com os sírios, né? Teve uma guerra com os sírios, depois de um ano, no tempo, não é que depois de um ano aconteceu isso, não. Decorreu um ano da guerra dos sírios, e no tempo em que os reis saem para a guerra, preste atenção no que eu estou falando, que isso vai ser importante. No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe era o seu comandante de guerra, e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon,
e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Mas não era no tempo em que os reis iam para a guerra exatamente. Era um tempo determinado por Deus em que os reis saíam para a guerra. E o Davi desobedeceu uma ordem de Deus. Era tempo de ele ir para a guerra. E ele resolveu não ir. Era para ele fazer o que, pessoal? Ir para a guerra. E ele resolveu, não vou. E pronto, acabou. E deixe tudo bem, se Deus gostar, gostou. Se Deus não gostar, não gostou. Eu estou conjecturando aqui, obviamente. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Então o bonito não foi para a guerra, ficou deitadinho. Ficou lá, deitado no rei e tal. É melhor ficar aqui, eu sou rei, eu faço tudo, ninguém manda em mim. E andava passeando no terraço da sua casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando, ou estava lavando, ou lavando-se, e era esta mulher muito formosa à vista. Como que ela estava se lavando? Não sei, não quero saber. Ela estava tomando banho. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, e disseram para ele, perguntou quem é aquela mulher, e disseram, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então, Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então, voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, engravidou, enviou e fez saber a Davi, e disse, pejada estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias. Veja bem que um erro, quando se tenta esconder um erro, você comete outro erro, e você tenta encobrir aquele erro com outro erro, e um erro tapado com um erro traz uma sucessão de erros que torna a sua vida um inferno. Quando você erra, Davi errou, feio, talvez pior do que qualquer um de nós aqui. E o que ele cometeu por primeiro era muito menos pior do que ele vai cometer depois, para encobrir um erro. Alguém aqui está imune ao erro? Não. Mas se eu erro e reconheço meu erro e digo, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz coisa errada, não devia ter feito, peço perdão para quem tem que pedir, acabou, você matou o erro, acabou, o diabo não tem mais do que te acusar. Agora, quando você, uma vez eu peguei um cartão, lembra que antigamente, hoje em dia você vai registrar o ponto, o horário que você entra, que você sai, você coloca o dedinho na maquininha e pronto, acabou, não é assim? No meu tempo, tinha que ir naquela máquina, você pegava um cartão, botava o cartão, você... Aquele cartão dava um soco no papel e marcava lá o horário que você estava entrando para o almoço, saindo do almoço, entrando. E um dia, eu era novinho, tinha 14 anos, eu trabalhava no supermercado, naquele tempo podia trabalhar, o jovem podia trabalhar. Aí eu fui lá e era, se você batesse, vou dar um exemplo, se você batesse o cartão 15 para 6 da tarde, você contava como se estivesse entrando aos 15 para as 3, por exemplo, 15 para as 3, você batesse 15 para as 3 é como se fosse 2h30, não contava os 15 minutos. Se você batesse 14 para as 3, contava como 3 horas, está entendendo? Ou você perdia 15 minutos ou você ganhava 15 minutos. E aí eu achei que já era 14 para as 3, eu bati 15 para as 3. Eu falei, vou perder 15 minutos. Eu tinha 14 anos naquela época. Eu falei, eu vou apagar isso aqui, não tinha ninguém na sala, eu vou apagar e vou esperar mais um minuto e eu bato. Aí eu peguei como é que eu vou fazer para apagar?
Eu peguei uma borrachinha elástico, sabe aquele elástico assim? E a pessoa fica com medo, sabe? Eu peguei meu elástico assim e comecei a apagar. Aí não apagava, aconteceu, eu rasguei o cartão. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu peguei, botei um durex por trás do cartão, tentei arrumar, piorou, ficou mais feio ainda. Aí quando eu estou arrumando, chega o gerente. O que ela está fazendo aqui? O que é isso? O que você fez aí? Aí eu tomei um xingão. Eu poderia ter dito para ele, ó, errei aqui, ou deixar, não, 15 minutos. Fazer o que é certo. Então quando a gente tenta errar, amor, quando a gente tenta consertar um erro com outra mentira, as coisas pioram. Às vezes, aparentemente dá certo. Mas geralmente você vai colher o fruto daquilo. Em se tratando de coisas espirituais, pior ainda. E aqui então o Davi, ele tentou tapar o que lhe diz o outro só com a peneira. Chama lá, envia-me Urias o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Estava lá na guerra, mandou chamar. Vindo pois Urias a ele, perguntou Davi, como ficava Joabe? E como ficava o povo, e como ia a guerra. Chamou para conversa fiada, para piorar a mentira. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria no rei. O rei estava agradando ele, né? Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vês tu de uma jornada, porque não desce a tua casa? Em outras palavras, desgraçado, infeliz, eu quero que tu vá com a tua mulher, para que ela pense, para que você pense que a gravidez é tua, miserável. Eu estou tentando te enganar, ver se você aceita o que eu estou falando. Eu quero que você desça, porque eu engravidei a tua mulher, e a tua mulher tem que se deitar contigo para que tu pense que o filho é teu, infeliz do inferno. Davi estava perturbado. Desculpa falar desse jeito para você entender que ele estava tentando enganar. Não estava agindo pela vontade de Deus, estava agindo pela sua vontade. Tudo porque ele desobedeceu a Deus, simplesmente porque ele não fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse. No dia em que os reis saíram para a guerra, ele ficou dormindo. Para piorar, ele foi cobiçar a mulher do outro. E para piorar, ele chamou ela. E para piorar, engravidou a mulher. E para piorar, tentou tapar mentira com outra mentira. Não estava colando. Não estava dando certo. É óbvio que Davi, perturbado do jeito que ele estava naquele momento, ele estava com raiva de Urias. Esse infeliz não quer ir para fazer o que eu estou mandando. Esse infeliz não quer ir para a casa dele. O que eu faço com esse miserável? O camarada não me obedece, porque ele é um camarada que fazia as coisas certas. Ficou deitado. Por que ele ficou deitado na porta? E disse Urias a Davi, a arca, naquele tempo a arca ainda existia, a arca da aliança, aquela que tinha os querubins em cima, que quando levavam para a guerra eles nunca perdiam. A arca em Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, que era o chefe dele, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, porque com certeza foi o que Davi mandou ele fazer. Vai lá, fica com a tua mulher, tira um tempo com a tua mulher, vai lá, fica com ela. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ele instigou mais ainda a fúria de Davi. Por você, meu rei, eu não vou fazer isso. Então, disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e embebedou. A coisa vai piorando, tá? E embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, preste atenção,
ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Davi estava mandando assassinar Urias. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes contra ele. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize, fique bravo e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma corredora, e de que morreu sem teres, e blá blá blá, e bibibi, e tudo teatro, para dizer que o rei ficou bravo, para dizer que o rei tinha ficado revoltado de uma coisa que ele mesmo fez acontecer. Porque a situação de Davi era a seguinte: ele mentiu, ele pecou feio, e ao invés de confessar, ao invés de cortar o mal pela raiz e acabar com aquele pecado, ele continuou cada vez mais. Ele tentou inventar outras mentiras para tapar aquela mentira. É como um buraco: quanto mais você cava, mais fundo ele fica. É como uma cova. Não dizem, ele está cavando a própria cova. Quem já ouviu isso? Porque a pessoa, ao invés de parar, ela continua fazendo aquilo que não é para fazer. E com o tempo, aquilo vai requerer um preço que tem que ser pago. Mais cedo ou mais tarde, tudo bem, aparentemente deu tudo certo, ninguém desconfiou de nada, Urias morreu e está tudo certo, amém? Sim, aos olhos humanos, ninguém. Aí ele vai lá, não precisa mais ler não, tá? Ele vai lá, depois que Urias morre, deixa a mulher curtir o seu luto e traz a mulher para morar com ele. E para todos, com certeza, ele falou: eu vou pegar ela, vou cuidar desta viúva e vou criar o filho dele como se fosse meu. E vou criar o filho de Urias como se fosse meu filho. Mas todo pecado tem seu preço, principalmente o pecado escondido, e principalmente o pecado da desobediência a Deus. Tudo começou por causa da desobediência. Presta atenção, pessoal. Tudo começou por causa da desobediência. Volto lá para o início, aquilo que eu mandei você prestar atenção. Lá para o início, eu vou ler de novo isso aqui. No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele. A luta que é tua, você tem que arregaçar as mangas e ir para a luta, meu irmão. Porque quando existe o tempo de muitos orarem por você, e também existe o tempo de muitos orarem, de você orar por muitos. Por favor, pessoal, estou falando aqui bem sério. E existe o tempo de você orar por muitos, mas tudo tem seu tempo. Quando Deus nos dá uma ordem, ainda que pareça ruim, nós temos que obedecer. E eu falo Deus, não pastor. Quando a palavra de Deus me ensina algo e eu sinto que aquilo é para mim, eu tenho que me esforçar, porque vai aparecer situações para que você desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Vão aparecer, eu duvido, todos vocês aqui, que no momento em que você mais está se envolvendo com as coisas de Deus, é o momento em que mais aparecem coisas para você sair dos caminhos dele.
sentindo bem, quando você está se sentindo espiritualmente confortável, quando você sente que as coisas vão dar certo, aparece alguma coisa para te fazer desistir. Sempre aparece alguma coisa para te entristecer. E não é coisa boba não. Vem as coisinhas bobas, né? Como alguma coisa para minar a nossa fé, mas de repente vem uma paulada. E é sempre assim, poxa, as pessoas me falam, poxa pastor, num momento em que eu estava bem, eu estava jejuando, eu estava orando de madrugada, aconteceu isso, mas eu sei que isso ia acontecer, eu sei. Às vezes Deus coloca no meu coração, às vezes não, sempre Deus coloca alguma coisa no meu coração, mas muitas vezes Deus coloca no meu coração, faz um jejum, passa a noite orando, você não vai dormir desse sábado a domingo, você vai ficar estudando, você vai orar de hora em hora, é cansativo, faz o que eu estou mandando. E eu falo assim, ô Jesus, cada vez que eu faço isso, a metade da igreja some. É incrível, pergunta minha esposa. É eu fazer um propósito de oração no outro dia, mas parece que aquilo é para testar a tua fé. Parece não, aquilo é para testar a tua fé. Aquilo é para testar a tua fé. O inimigo vai aproveitar aquilo para ficar te cutucando. Aí se você der ouvidos para a situação e não ouvidos para Deus, você desiste, querido. Você desiste. Porque parece que é muito melhor você, ao invés de ir para a guerra, você ficar deitado na sua cama. Não é melhor aparentemente? Sim ou não? O que é melhor aparentemente? Vamos tirar de lado que foi uma ordem de Deus. Olha para o pastor, esquece que ir para a guerra foi uma ordem de Deus. Quem compreendeu o que eu estou falando? Vou falar de novo. Esquece nessa passagem que ir para a guerra foi uma ordem de Deus. O que é melhor? Você ir para a guerra arriscando morrer, ou você ficar deitado na sua cama no palácio? Ficar deitado na cama no palácio. Mas a ordem, aí entra a ordem é o quê? Ir para a guerra. A ordem é obedecer. Se ele tivesse ido para a guerra, tinha vencido a guerra, porque ele nunca perdeu uma. Como venceu essa aí também, mesmo que ele tenha tido baixas, ele venceu essa guerra e venceu tranquilamente. Ele teria vencido a guerra e voltar para casa dançando como sempre fez, e nada disso teria acontecido. Mas não. Tem certos momentos na vida da gente que a gente pensa, eu posso desobedecer a Deus hoje, porque, poxa, eu acho que Deus entende. O rei Davi, eu vou conjecturar aqui, o rei Davi estava lá deitado. Não sei se ele pensou nisso antes ou se ele pensou nisso na hora, mas estava lá. Pensa comigo, ele estava deitado na cama. Eu vou mandar Joabe ir para a guerra, não precisa eu ir hoje. Talvez nem lembrou que era o dia de ir para a guerra, lá o ano, sei lá. Mas ele falou, eu vou ficar com essa coisa, eu vou ficar aqui deitadão. Imagina aquele colchão de rei, de pena de ganso lá das regiões montanhosas da Dinamarca, não é? Aquele edredom, aquela coisa gostosa, né? O pessoal lá abanando ele com aquelas penas gigantes. Estou conjecturando só para dar um. Ele bem lá deitadão, comendo uva, tal. Fala, não, vou mandar Joabe, tal, vai lá. Eu vou ficar aqui de boa. Aí ele levanta, coloca lá aquele casaco, né? Tudo é conjectura, irmão. Estou dando um exemplo. Coloca aquele casaco real, eu imagino um casaco bordô, com as letras em dourado, né? As letras reais, lá escrito em hebraico, né? Davi e tal, rei Davi, família Davi, sei lá. E ele caminhando lá, bonito. Ele era bonito, né? Era nanico que nem eu, mas era bonito. Estava lá caminhando lá no terraço. E ele olha a mulher tomando banho. Como ela estava, pastor? Não sei. Não faço nem ideia. Mas ele viu que ela era bonita. E ele cobiçou. Tudo começou por causa da desobediência, por causa da preguiça. E muitas das vezes nós estamos assim. Acontece, não tem problema. Só que a gente tem que entender que é nesses momentos que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Está tudo
difícil, está tudo contrário, você está cansado, você está deitado, você está com vontade de continuar deitado, você está com vontade de assistir o Fantástico, você está com vontade de assistir não sei o que lá, de assistir Netflix, comer pipoca, tudo isso é bom, mas tem horas e tem momentos em que você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar na presença de Deus o tempo todo, mas tem momentos que você tem que se levantar e partir para a guerra. Amém? Partir para a guerra, porque senão as coisas do teu inimigo, ainda que ele não vença a guerra, mas ele vai fazer com que baixas no teu exército venham prejudicar a tua vida, como prejudicou a vida de Davi. Davi perdeu a criança morreu por causa da desobediência do Davi. Ele deitou, ele ajoelhou, ele ficou deitado em jejum, ele não comeu nada, ele ficou com um pano de saco, botou a cara no pó por causa da criança que estava doente, ele ficou chorando. A criança morreu. Não adiantou ele orar, não adiantou jejuar, por causa da desobediência. A desobediência vai requerer de você e vai cobrar o que é dela. Não tem jeito. Quando a gente desobedece, a gente vai pagar o preço. Todos que, não estou falando de desobedecer pastor, desobedecer a Deus, desobedecer aquilo que você tratou com Ele, aquilo que é um tratado com Deus, aquilo que é um mandamento. Se a gente desobedece, meu irmão, vai ter consequências. Então é melhor ir para o mundão, pastor. Vai para o mundão. O mundão vai ser muito pior, você sabe disso. É muito pior, você sabe disso. Então vamos ficar firmes com Ele. Você vai errar, irmão. Vai errar. E se por acaso algum de vós errar, peça perdão na hora. Não deixa aquele, não crie uma narrativa para tentar. Não, irmãos. Peça perdão, se entregue diante de Deus. Venha se derramar diante da presença dele. Fala: Senhor, eu errei, eu não quero levar isso adiante. Chega, eu quero limpar meu coração. Isso não está me fazendo bem, isso vai acabar com a minha vida. Eu não quero continuar, porque eu não sou mais do mundo. Amém, igreja? Então se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva, querido. Tem momento para tudo. Eclesiastes fala: momento para tudo, momento para todo o propósito debaixo dos céus. Tem momento de viver, de morrer, tem momento de se divertir, de rir, de chorar, de tudo. Mas os momentos com Deus, eles são momentos que nós não podemos deixar passar. Amém, pessoal? Porque isso vai ser cobrado, não por Deus. Não por Deus. Deus, ele vai te cobrar lá quando você estiver diante do trono branco. Nessa vida, quem vai te cobrar vai ser a própria desobediência. O próprio inimigo vai te cobrar. O diabo vai te cobrar. O diabo vai ficar te cobrando o tempo todo. O diabo é acusador. Mas se você estiver bem com Deus, o diabo vai te acusar. Você vai dizer: diabo, sai daqui, já pedi perdão. Estava orando com Deus, tu nem estava lá, miserável. Se estava também, tu sabe que eu pedi perdão. Acabou, sai daqui. Você tem fé, você tem certeza do que você fez, você sabe o que você fez. Amém, pedir perdão, sai daqui. Acabou, a tua acusação acabou. A partir do momento que você confessa o erro, o acusador perde poder. Não perde poder? Se você está num processo e alguém está te condenando a 20 anos, alguém quer que você pegue 20 anos, estou dando um exemplo, 20 anos de prisão, porque ele fez isso, óbvio que o cara vai inventar um monte de coisa para piorar a tua situação. Você chega lá diante do juiz e fala: juiz, eu confesso que eu fiz isso. Quando o acusador vier, o juiz vai falar: já confessou. Vai ter a pena, vai diminuir a pena, talvez até. Quem está compreendendo? Acabou. O espírito de acusação perde o poder quando você confessa o pecado. Quem compreendeu o que o Espírito Santo está falando? Então pronto. Simples. É simples de resolver o problema. Aí a palavra de Deus fala, se não me engano, agora eu estava lendo até 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala que tudo que foi escrito na Bíblia, tudo que antes foi escrito, é para o nosso ensinamento. O Jó perder tudo, o Davi fazer besteira, vê que a Bíblia não esconde os erros. A Bíblia não escondeu o erro de Davi. A Bíblia poderia ter escondido. Não, isso aqui passa. Vê Davi, pô. Vamos passar isso aqui, não. Falar, porque é para a gente aprender.
Para a gente aprender. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou contar para vocês um caso, não agora, na Bíblia, a respeito de Jefté. Eu vou conversar com vocês a respeito de Jefté. Quem já ouviu falar de Jefté? Que fez um propósito com Deus para vencer os seus inimigos. E ele teve que fazer algo que nenhum de nós, eu não faria. Mas prometeu para Deus, então você tem que saber o que você promete. Né? E de que forma você promete. Mas isso aí é um outro dia. Pedis e não recebeis porque não sabeis pedir, porque pedi mal. Amém, igreja? Amém. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por esta palavra, Espírito Santo. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Maravilhoso é estar na tua presença e ouvir a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Graças